mas vai ser rápido. Então, declaro aberta a sessão do dia 24 de abril de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. E, inicialmente, cumprimento os integrantes dessa segunda Câmara de Direito Público, as pessoas dos eminentes desembargadores, iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Da mesma forma, a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Servidores, integrantes da Secretaria, a pessoa da doutora Ismênia Nogueira. E os servidores responsáveis pela transmissão da nossa sessão, na pessoa do senhor Edson Mendes. Força Policial aqui presente, e advogados e demais presentes virtualmente à sessão. Em primeiro lugar, eu passo a apreciação e aprovação da ata número 12 de 2024, da sessão ordinária de 17 de abril de 2024. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. De acordo, senhora presidente. Então, declaro aprovada a ata. Processos retirados de mesa. Nós temos 3 na data de hoje, iniciando pelo 1.24. Apelação cível número 3.258.19.2023. Polo ativo, Simone Fernandes de Souza e outros. Polo passivo, município de Catunda e outros. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. 1.45, apelação em remessa necessária, número, sequência de 4 zeros, 376, 36, 2017. Polo ativo, Ana Maria Lima Batista Moreira. E polo passivo, município de Martinópole. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. 1.49, apelação cível 019-47-37-94-2019. Polo ativo, Banco BMG-SA e passivo, Estado do Ceará e outros. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Iniciando... Senhora presidente, só me tire uma dúvida. Esse de Martinópole, ainda não deu para fazer a intimação, não é isso? A segunda sessão. Desembargadora Iraneide, é porque, assim, ele foi, o município foi, ele foi cadastrado, mas aí, como já estava fechada a sessão do dia 24, aí ele teve que ser adiado novamente, vai entrar na sessão do dia 8 de maio, viu? Tá, mas ainda está dentro da... É a segunda? É a segunda, está no prazo, okay. Ok, tranquilo, era a minha dúvida. Fica registrado, porque a retirada foi por conta desse do sistema PJE. Sistema, não é? E do desembargador Gleides, do Evaldo também, que o caso deles é que o processo, o sistema, ele publicou, ele entrou junto com os de 20, né, da sessão dia 24, só que ele publicou esses dois dia 19 de abril, aí não dava o tempo, né, dos 5 dias antes da sessão. Certo. É por isso que tem que ser ficou registro. Todas as retiradas se deram por conta de incidentes do sistema PJE. Passando aos processos com pedido de sustentação oral. 1.8, apelação cível 000954904-2011, sistema PJE, item 45, da minha relatoria. Apelante ao município de Aracati e apelada Adélia Maria Oliveira Barbosa. E também como apelado o Expedito Ferreira Costa, cuja advogada a doutora Daniele Gondim Campelo requereu a sustentação oral. Doutora Daniele, se encontra na sala? Boa tarde, me encontro sim. Boa tarde, doutora Daniele. Informo a Vossa Excelência que o voto atende os interesses dos apelados. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, então? Dispenso, sim. Pois não. Então, eu passo a síntese do julgamento para o seu conhecimento de imediato e depois passaremos à votação. Então, eu passo... Pois não, eu passo a leitura
da verbetação da ementa constitucional e administrativo, recurso de apelação, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, alegação de irregularidades relativas à ausência de licitação e de termo de parceria para contratação de serviços na área de saúde, bem como a repasses do PASEP, apuradas em processo de prestação de contas de gestão, levado a efeito pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Rejeição da preliminar e ausência de dialeticidade recursal. Passo aqui a indagar aos componentes da turma se também rejeitam essa preliminar, iniciando pela desembargadora Nailde. De pleno acordo com Vossa Excelência. Desembargador Gleidson. Também acompanho Vossa Excelência. Prosseguindo para o mérito. Sentença de improcedência, ausência de prática de ato ímprobo e de prejuízo ao erário nas imputações atribuídas aos demandados. Aqui seguem-se os itens, ela é um pouco extensa, mas em resumo eu posso acrescentar que os atos imputados aos apelados foram praticados em momento anterior às modificações introduzidas na Lei 8.429, de 1992, pela Lei 14.320, de 2021, impondo-se a retroatividade da Lei 14.320, por ser aplicada aos processos que versam sobre atos culposos de improbidade administrativa ainda em litígio, sem trânsito em julgado, como na hipótese, consoante tese adotada no julgamento pelo STF do tema 11.99 de repercussão geral. Então, aqui na disponibilização do voto, tudo isso será, não é, devidamente integrado ao processo, para o conhecimento das partes. E concluo com apelação civil conhecida e desprovida. Como vota a desembargadora Nailde? Acompanho o entendimento de Vossa Excelência, ratificando, portanto, o voto provisório. Obrigada. Desembargador Francisco Gleidson? Também, presidente, confirmo o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida com rejeição da preliminar suscitada. É como voto e como ratifico o julgamento e proclamo. Agradeço aqui a presença da advogada, né, doutora Daniele Gondim. Encerrado o julgamento, passamos para o ponto 22 da pauta, é o item 4 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante, localiza Rente-a-Car S.A. e advogado doutor Felipe Oliveira Antoniazzi. E agravado Detran. Doutor Felipe Oliveira, o senhor dispensa a leitura do relatório? Olá, Excelência, boa tarde. Boa tarde. Sim, dispenso. Pois não, então Vossa Excelência terá os 15 minutos para a sua sustentação oral. Certo. Inicialmente, saúdo a presidente, eminente desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, ao eminente desembargador relator Francisco Gleidson Pontes, aos demais desembargadores que compõem a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e os demais presentes. Pois bem, Excelências, a agravante, ela pleiteia que este eminente tribunal reforme a decisão de primeiro grau e determine ao Detran, a Autarquia de Trânsito do Ceará, a transferência provisória da propriedade registral do veículo sob júdice para a agravante, né, possibilitando que essa possa realizar a venda do veículo mediante a apresentação de seguro de caução fidejussória na modalidade de seguro-garantia. O que acontece? A agravante, ela foi vítima de uma fraude que culminou na transferência fraudulenta desse veículo para terceiras pessoas dentro do estado do Ceará. Transferência essa perpetrada pela Autarquia de Trânsito. E tendo em vista a responsabilidade que a Autarquia de Trânsito detém, não só pela sua responsabilidade objetiva, mas também pelo princípio da eficiência, ela não fez a fiscalização adequada da documentação para a transferência do veículo
não identificou a fraudulência na documentação, e isso culminou a transferência de registro de propriedade do nome da Localiza para uma terceira pessoa. A partir daí, a agravante, ela adotou as medidas de praxe, né, junto aos órgãos de segurança pública, registro de ocorrência, instalação de inquérito policial e o bloqueio policial do veículo. Posteriormente, esse veículo ele foi apreendido por ele ser objeto de crime e foi retornado, ou melhor, ele foi entregue à agravante. E aí vem a celeuma, excelências. Por quê? Em que pese esse veículo esteja fisicamente na posse da empresa, em razão da deliberação da autoridade policial que apreendeu o veículo na época, ela não consegue transferir o veículo, porque o veículo está em nome de uma terceira pessoa, em razão de uma transferência que não foi fiscalizada pelo Detran. Ou seja, você teve uma imperícia do órgão de trânsito, da autarquia de trânsito, e também uma negligência na análise documental. E esse veículo ele está parado no pátio da Localiza, já há alguns anos, violando inúmeras premissas, né? Entre elas o direito de propriedade, a função social da propriedade, entre outros. E a partir daí, nós ajuizamos a ação anulatória, ou melhor, a ação declaratória de propriedade, e nós pedimos de imediato a venda desse veículo em sede de tutela provisória de urgência, mediante a apresentação de seguro-garantia. Por quê? O seguro-garantia, ele resguarda a administração pública, então não há nenhuma violação ao princípio da supremacia do interesse público, de conta que, caso haja lá no final da ação a improcedência do pedido, com a consequente devolução do veículo, não será necessário. Por quê? O erário, simplesmente, ele saca o seguro, que inclusive o seguro ele é aportado no valor 30% a mais do que a FIP, né, o valor de FIP do veículo, e esse valor ele vai para os cofres públicos, né? E a Localiza, em contrapartida, consegue vender o veículo, colocar ele de novo na sua esteira de locação, exercer a sua atividade econômica, e não há prejuízo para nenhuma das partes. E tendo em vista que, conforme já é pacífico, né, o seguro-garantia, na condição de caução fidejussória, ele foi equiparado pelo STJ a garantia real em pecúnia, então ele se equipara a dinheiro. Então nós não temos nenhum prejuízo para nenhuma das partes, pelo contrário, o seguro-garantia ele é a opção mais benéfica para a resolução da celeuma. Por quê? A Localiza, que foi vítima da atividade criminosa e vítima também, né, da violação do princípio da eficiência, porque teve o veículo transferido indevidamente, né, terá o retorno da sua propriedade registral, porque a propriedade real ela tem, o que aconteceu foi uma violação de propriedade registral, e a partir da propriedade registral, com retorno do prontuário pro nome da empresa, ela vai poder vender o veículo, emitir o CRV, o CRLV e colocar ele na sua esteira de locação. Em contrapartida, o seguro-garantia ele fica calçado nos autos e, futuramente, havendo a improcedência da ação, né, o veículo já estará vendido, mas o Detran ele pode não, né? Ele deverá sacar o valor, né? E isso vai fomentar o cofre público da autarquia de trânsito. Então, excelências, o pleito aqui da agravante é justamente que a decisão de primeiro grau ela seja reformada para que a venda provisória do veículo seja autorizada mediante a apresentação de seguro-garantia, porque é a medida que mais se adequa e é o melhor benefício a todos, principalmente a autarquia de trânsito. O Detran, ele é a parte, inclusive, que mais vai se beneficiar, porque ele vai ter um fomento do cofre público. Então, isso vai gerar, inclusive, uma receita. Então, a partir desses argumentos, excelência, é o pleito da defesa para que seja reformada a decisão de primeiro grau e, consequentemente, determinado ao Detran a autorização da venda provisória do veículo, né, mediante
o registro de propriedade em nome da empresa, certo? Agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor Felipe Oliveira, e passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos colegas que compõem a Câmara, Defensoria, Ministério Público, servidores, advogados, em especial o doutor Felipe, que fez a sustentação oral. Eu vou à leitura da emenda, presidente, que eu acredito seja suficiente, que inclusive se reporta aos argumentos trazidos pelo nobre advogado da tribuna. Emenda processual civil administrativo, ato administrativo de transferência de veículo, tutela de urgência na origem, indeferimento, necessidade da presença simultânea dos requisitos do artigo 300, combinado com o parágrafo 3º do CPC, probabilidade do direito, inocorrência, decisão indeferitória de tutela de urgência que não merece reforma, agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. E tem agravo de instrumento requerendo reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência, para que fosse determinada a transferência imediata do veículo objeto da lide para a empresa agravante. 2. Quando se trata de concessão de tutela de urgência, a doutrina entende que é preciso que ocorram concomitantemente os requisitos da probabilidade do direito e o perigo do dano e, em alguns casos, o requisito negativo da ocorrência do perigo, da irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O ato administrativo, para a doutrina clássica, para ser válido, precisa apresentar os seguintes requisitos de validade, a saber, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, sendo o motivo aquele que manifesta as razões de fato e de direito para a prática do ato. 4. A princípio, da documentação acostada com a inicial, não é possível extrair de plano a probabilidade de direito da recorrente, como afirmou o magistrado de piso, até porque na contestação apresentada nos autos de origem, pela autarquia estadual, há ajuntada de documentação referente ao processo de transferência do veículo, dando conta de que, em janeiro de 2017, o automóvel teria sido vendido por uma pessoa de nome Luiz Miguel Dias da S. Santos para José Santana Cardoso Mendes. De outra banda, a empresa recorrente alega que se encontra na posse do veículo, mas não juntou qualquer comprovação, a não ser a cópia de uma notificação da Polícia Civil de São Paulo, mas que traz uma outra placa, não juntando nenhum outro documento de recebimento do carro. 5. Não sendo possível vislumbrar, nesse momento processual, a irregularidade da transferência do veículo, apontada pelo agravante, correta decisão judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, à falta dos requisitos autorizadores, não havendo nenhuma reforma a ser feita da decisão interlocutória combatida. 6. É também entendimento jurisprudencial dominante o de que a concessão de tutela de urgência somente pode ser dada à vista da existência de concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, situação inocorrente na espécie. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido, é o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, mais uma vez quero apresentar meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais ministros pares, bem assim a nobre Procuradora de Justiça, doutora Delária, doutora Liduína, defensora, e ao advogado que fez a sua sustentação. Senhora presidente, objetivamente, eu já havia visto esse voto do eminente relator e não
vislumbrei nenhuma circunstância que pudesse não acompanhá-lo. De sorte que eu acompanho na íntegra o eminente relator. Ratificando o voto provisório. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passo aqui a palavra para o desembargador Luiz Evaldo para o seu voto. Pois não, presidente, boa tarde. A pessoa de quem eu cumprimento a todos os presentes, os membros da Câmara, assim como a doutora Delária, do MP, a doutora Liduína e demais presentes, advogado. E eu acompanho o voto do eminente relator, ratificando meu voto provisório, presidente. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradeço aqui a presença do doutor Felipe Antoniazzi e passo prossigo aqui com as sustentações orais. Item 1.2, apelação cível 0155472222-2018, item 39 do PJE, da minha relatoria, apelante o Estado do Ceará e apelada Policlínicas Santa Maria Limitada, advogada doutora Ana Vitória Salles de Oliveira Falcão, pediu a sustentação oral em nome da apelada. Boa tarde, doutora Ana Vitória. Boa tarde, excelência. Vejo aqui, doutora, que o voto atende os interesses da apelada. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa. Dispensa. Então, farei aqui a leitura da síntese do relatório. Aliás, a síntese do julgamento, em que eu vou concentrar essa síntese na ementa. Direito administrativo e processual civil, apelação civil, preliminar de intempestividade do recurso, rejeitada. Desembargadora Nailde, acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Gleidson. Acompanho, Vossa Excelência. Também. Então, a preliminar fica julgada como rejeitada. Ação de cobrança de serviços prestados pelo EMOSSE ao Hospital de Natureza Privada, relativos à coleta, ao processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes. Sentença de improcedência da pretensão autoral. Ocorrência da prescrição quinquenal relativa à parte dos valores cobrados. Resolução 1465 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não é causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Diversos precedentes deste tribunal. Planilha de cálculos produzida unilateralmente pelo demandante e desacompanhada de documentos comprobatórios do efetivo fornecimento dos serviços. Não comprovação quanto às parcelas não prescritas da efetiva prestação de serviços a pacientes não usuários do SUS, conforme exigem os artigos 1º e 4º, parágrafo único, ambos da Portaria Ministerial 1469 de 2006. Sentença confirmada, recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Passo a palavra à desembargadora Nailde para o voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, os integrantes. Cumprimento também os integrantes da Câmara, a doutora representante do Ministério Público, doutora Idelária, a doutora Liduína, representando aqui a Defensoria Pública, e distinta assistência. Parabenizo a doutora Vitória Salles pela vitória. É uma vitória mesmo, né? Pela manifestação, e nesse momento acompanho integralmente o voto da senhora presidente e relatora do feito, ratificando, portanto, a votação provisória. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Gleidson. Também, presidente, eu acompanho Vossa Excelência, confirmando o voto provisório. Provisório. Pois não. Então, doutora Ana Vitória, passa ao resultado. Apelação cível e remessa necessária, conhecidas e desprovidas com a rejeição da preliminar suscitada, conforme leitura da emenda. Agradeço a sua presença e continuo aqui os nossos trabalhos. Concluídas as sustentações orais, passamos às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e Defensoria Pública,
Indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da instituição. Doutora Idelária está sem áudio. Por favor, ligue seu áudio. Sim. Estamos lhe ouvindo agora, doutora Idelária. Pode prosseguir. Não, desligou novamente. Doutora Idelária, eu vou passar aqui a doutora Liduína, enquanto Vossa Excelência coordena o áudio. Tá certo, certo. Não tem... Já conseguiu, Régia? Assim que já pode ser? Conseguiu. Então, examinamos. Boa tarde, senhora tarde. presidente do Tribunal, da nossa segunda Câmara, senhores desembargadores, todos os servidores, todas as pessoas aqui presentes. E gostaria de dizer que nós acompanhamos, examinamos todos os pareceres que foram emitidos, os três, no caso de hoje, pelos nossos insígnes procuradores, e um deles pelo núcleo de recurso, e não temos nada a acrescentar. Ratificamos integralmente todos eles. Muito obrigada e boa tarde a todos, mais uma vez, reiterando. Boa tarde, obrigada. Então, passo a excelentíssima senhora representante da Defensoria Pública, a doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Se há alguma manifestação dos processos desta sessão, que Vossa Excelência queira acrescentar algo ou se pronunciar. Não, Excelência. Não, de acordo com tudo que foi já alegado nos autos. Obrigada. Indago aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e extrapauta e nos sistemas SAGE e PJE. Iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, ratifico aqui a minha votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, em processos pautados e algum extra-pauta, e também nos dois sistemas, SAGE e PJE. Obrigada. Pois não. Desembargador Francisco Gleidson. Tudo bem, presidente. Eu ratifico todos os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, eu ratifico todos os votos por mim proferidos, a condição de relatora e vogal, em ambos os sistemas, processos pautados e extra-pauta. Obrigada. Desembargador Luiz Evaldo. Também, presidente, quero confirmar todos os votos por mim proferidos como relator ou vogal em ambos os sistemas, processo de pauta ou extra-pautas. Obrigado. Obrigada. Por minha vez, também ratifico todos os votos proferidos na condição de vogal e também na condição de relatora, e em ambos os sistemas, inclusive pauta e extra-pauta. Indago aqui a nossa secretária o total dos processos julgados na sessão de hoje. Foram 132 processos. Pois não, doutora Ismênia. Então, concluída a nossa votação, indago a secretária. Sim, 132, né? Indago aos pares se há algum registro a fazer. Na parte não, presidente. Não? Pois não. Então, não havendo nada a fazer, eu declaro encerrada a sessão, desejo excelente continuação de tarde a todos, né? E até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Próximo feriado? A próxima, a próxima dia 8, né? Só dia 8. No dia 8, exatamente. Bem lembrado, Marcos Gleidson. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutora Ismênia. Boa tarde, doutora Idelária. Doutora Liduína, quanto tempo. Saudade de você. Um abraço para todos, viu? Um abraço a todos. Sim,